Fala pessoal, tudo bem com todos vocês aí? Professora Angélica chegando lá de cá, você aí do outro lado, né? Veja, bem-vindo aí ao nosso Vale Tudo. Nós sabemos, tanto eu quanto você que se encontra aí, né? Que esse nosso Vale Tudo é de extrema importância para sua aprovação. Aqui a gente bate um papo final aí, né? Vamos dizer assim, é um revisional, hoje nós vamos dialogar ainda antes da sua prova acontecer. Tem muita coisa aqui que é muito importante para você, saiba disso, viu? Pois é, essa reta final aí, queria eu, né, quando eu estava estudando, ter a oportunidade de ter um professor, uma professora ali comigo para falar assim, olha aqui, esse ponto aqui é importante, fica ligado aqui, viu? Olha, esse ponto aqui é interessantíssimo, preste atenção. Queria muito eu poder ter esse direcionamento logo ali antes da prova. Então, hoje, como eu não tive isso, né, e sempre quis transpor da melhor forma possível para você que está aqui comigo, vamos lá então, né, conversar, dialogar, está na tela aí para você, né, o que a gente teve no nosso conteúdo programático, para a gente poder dialogar um pouquinho sobre cada coisa, tá? Conversar aqui um pouquinho sobre cada coisa e, enfim, entender da melhor forma possível, beleza? Pois é, então olha só, nós já sabemos, tá? Que no cenário atual, a banca examinadora vem cobrando muito o quê? Interpretação e compreensão de texto. Então, você que parou para assistir esse Vale Tudo, que são apostas finais, e no nosso caso aqui, né, um apanhado geral sobre o assunto, o que acontece? Você que parou para poder visualizar, né, para assistir, estar comigo aqui nesse nosso momento agora, a prof diz para você isso aí. A banca examinadora tem trazido questões com muita frequência, em maior quantidade, questões de interpretação e compreensão de texto. Então, preste muita atenção. Você que tem dificuldade com interpretação e compreensão de texto, não surta na hora da prova, tá? Para, respira, pensa um pouquinho ali, não. Deixa eu pensar aqui direitinho para eu poder conseguir responder isso aqui, tá? Por quê? Porque a gente sabe que o conteúdo, né, de interpretação e compreensão textual é um conteúdo que não tem regra. Nós sabemos isso, né, tanto eu quanto você. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa seguir o comando da questão, entender a questão ali, seguir, visualizar o comando dela, para que eu entenda e você também, se eu preciso voltar ao texto, se realmente está pedindo ali uma questão de compreensão, que a resposta estará nas linhas ali, ou se é uma questão de interpretação, onde eu vou deduzir, onde eu vou interpretar de fato, tá? Então, nesse cenário, interpretação e compreensão de texto, nós precisamos aprender a seguir o comando das questões. Não tem jeito. A gente precisa aprender a fazer isso. Seguir o comando das questões, tá? Para que tudo fique muito mais fácil, beleza? Então, nós sabemos aí, né, que numa maior ocorrência de questões de interpretação e compreensão textual, a gente tem que, né, olhar bem para a questão, observar ali o que ela está pedindo, para a gente poder conseguir gabaritar, beleza? Pois é, agora vamos lá no seguinte. Um outro assunto que está muito atrelado, voltado ali para a compreensão de texto e interpretação, é esse segundo item aí, ó, gêneros e tipos de textos, tá? Embora nas últimas provas a banca não cobrou este assunto, né? Se cobrar, esteja atento às tipologias textuais, tá? Por exemplo, se o texto da prova é um texto injuntivo, se é um texto dissertativo, se é um texto narrativo, tá? Preste atenção, porque às vezes pode trazer em questão a presença, falando lá que é um tipo de texto narrativo, né? É um tipo de texto que se encaixa dentro da tipologia da narração, por causa disso. Então, relembre, tá? Leve para a prova ali, pelo menos a ideia básica. Eu sei que isso não tem vindo com muita ênfase, mas se acontecer agora, você precisa estar sabendo aí do outro lado. Beleza? Pois é. É um texto narrativo? Por que é um texto narrativo? Porque tem os elementos da narrativa. É um texto descritivo? Por quê? Porque está descrevendo alguma coisa. Tem formas nominais, tem verbo no presente e no pretérito. É um texto injuntivo? Por quê? Porque eu tenho ali verbo no imperativo, dando ordem. Tá vendo como é que é? A ideia de convencer o leitor. É um texto dissertativo? Por quê? Porque ele está dissertando sobre alguma coisa, né? Abordando uma tese, colocando argumentos ali, trabalhando argumentos a respeito daquela tese, e é assim que funciona.
Tá vendo como é que é? A gente tem que ter essa ideia, a gente tem que ter esse princípio básico, tá? Que é de extrema importância pra gente, tanto pra mim quanto pra você que tá aí do outro lado, né? Que faremos aí, você, né? Fará aí a prova esse final de semana GCM de Igarapé. Então, olha só, sabemos então como nós vamos lidar com isso, né? Pois é, essa questão aí de tipologia textual atrelada ao assunto de compreensão e interpretação de texto. Vamos lá, olha só. Significação das palavras agora. Outro tópico muito importante para a gente, né? Porque dentro da significação das palavras, pode acontecer em situação de prova, pedindo para você poder observar uma palavra por outra, sem que haja perda de sentido, né? A troca de uma palavra por outra, sem que haja perda de sentido. Isso está muito voltado para o campo das palavras sinônimas, tá? Eu não vou dizer para você, eu não vou falar que caiu em prova recente, não caiu. Mas a gente tem que levar essa ideia para a prova. Quando fala de significado de palavras, eu preciso saber, preciso olhar ali, tentar entender. Por quê? Porque faz parte da bagagem conceitual, né? Das palavrinhas que a gente carrega ao longo da nossa existência, não é isso? Pois é, então, quanto mais eu prestar atenção, né, nas palavras, para poder entender ali o significado, onde eu posso trocar sem que haja perda de sentido, é excelente, viu? Agora, é claro que às vezes tem alguma palavra que eu não vou entender o significado dela. Então, na questão, eu vou ter que ir por eliminação, não tem jeito, né? Beleza. Outro item agora, figuras de linguagem, tá? Veio cobrando aí nesse edital as figuras de linguagem. Claro, né? Que nós temos aí, vem pedindo tudo, né? Mas a possibilidade de prova para a banca examinadora de cair questões de gramática é bem menos do que interpretação de texto. Então, assim, a prof vai dizer para você o seguinte: não acontece em todas as provas, não, né? Não acontece em todas as provas. Os últimos cenários aí não trouxe. Mas o que eu quero falar com você? O seguinte: o último cenário de prova da banca não trouxe. Mas o que eu quero dizer para você? Leva para a prova as principais, pelo menos, né? Metáfora, metonímia, personificação, prosopopeia, eufemismo, antítese, olha só, zeugma, olha aí, leva para a prova pelo menos isso aí, entendeu? Zeugma, tem a outra sinestesia, que é a mistura de sensações. Então, vamos tentar associar isso aí para ficar de uma forma muito mais fácil lá na prova, né? Então, assim, eu entendo que essa altura do campeonato você já está ligada aí do outro lado, né? Estão ligados aí em todas as figuras de linguagem. Mas, né, a gente sempre tem que adverti-los de que, se acontece em situação de prova, essas figuras que a professora Angélica disse agora pode vir com mais frequência, né? É uma grande possibilidade, tá? Nós temos aí mais de 17, 18 figuras, né? Então, vamos tentar associar pelo menos essas que a prof disse, que são figuras básicas, ainda dá tempo de você, né? Dar uma recapitulada aí nas figuras, para você não errar de jeito nenhum, né? Caso aconteça uma questão de figuras de linguagem para você, beleza? Pois é. Outro assunto agora é o seguinte: articulação textual, operadores sequenciais, expressões referenciais, né? Tá tudo aí. E junto, coesão e coerência. Às vezes, na sua prova, você vai ouvir, né? Essa nomenclatura, de acordo com a coerência, né? Ou de acordo com a coesão. O que acontece? A coesão, né, é o quê? É você visualizar o contexto escrito de acordo com a norma culta, evidenciando todas as regras, visualizando ali todas as regras direitinho, tá? Então, você tem ali o quê? Quando está escrito de acordo com a norma culta, você tem ali um contexto que está totalmente coeso, viu? Agora, o resultado da coesão é a coerência. Tá vendo como é que é? Se o que você está visualizando escrito ali está totalmente coeso, está escrito de acordo com a norma culta, com certeza ele também está coerente. Tá vendo como é que é? Por quê? Porque a coerência, ela é o quê? O resultado da coesão. Tá vendo? Então, coesão escrito dentro do padrão culto da língua, a coerência é o resultado dessa coesão. Tá vendo como funciona? Pois é, então muito cuidado, né? Quando se fala em operadores sequenciais, expressões referenciais aqui, são palavras que dão sequência ou palavras que retomam, né? Como referência aí, outras que já foram vistas antes, viu? Ou vistas antes ali, tá? A gente não precisa ficar morrendo por causa disso aqui em prova, não. Beleza? Agora, quando a gente parte para o próximo item que nós temos ali, né?
identificação, definição, classificação, flexão, né, emprego das classes de palavras e o contexto de formação de palavras, vamos lá também, porque, né, o último cenário de prova não trouxe isso pra gente, mas não trouxe nenhuma dessas classes aí, né, mas e nem a formação de palavras, mas a gente precisa estar totalmente preparado. Então, vamos lá. Caso aconteça, é o seguinte, olha, você precisa levar para sua prova verbo, conjunção, pronome, tá? No momento principal, essas 3 classes gramaticais. Principalmente porque se cai alguma coisa com relação ao verbo, tem tudo ali voltado para quê? Para os tempos e modos verbais, ou para as vozes verbais. Então, corre-se esse risco, tá? De cair na sua prova. Então, anote aí. Eu preciso rever o quê? Tempos e modos verbais e vozes verbais dentro do verbo, tá? O que acontece? Olha só. Falando em tempos e modos verbais, se cai dessa vez em prova, o que você vai fazer? Você vai pegar o verbo que está lá no enunciado, voltá-lo para a primeira pessoa do singular, tá? E vai tentar identificar o tempo para ficar mais fácil para você, lá naquela primeira pessoa do singular que você voltou o verbo para ali. Por exemplo, você pega a forma verbal caminhávamos, tá? Aí você vai voltar. Caminhávamos, nós caminhávamos. Esse verbo está no enunciado. Você vai voltar para a primeira pessoa, eu. Nós caminhávamos, eu caminhava. Tá? Ah, caminhava é uma ação que não foi totalmente concluída. Ah, é pretérito imperfeito do indicativo. Beleza. Então, se encaminhava, né? A palavra caminhava. Você visualizou na primeira pessoa um pretérito imperfeito? Aquela forma que aconteceu na questão, que é a suposta aqui, né? Caminhávamos, também estará no pretérito imperfeito do indicativo. Tá vendo? A melhor maneira é a gente fazer isso. É a gente pegar o verbo que tá ali, voltar o verbo para a primeira pessoa, eu, tá? E tentar lembrar com muita precisão o tempo do verbo nessa primeira pessoa, eu aí que tá direcionando, beleza? Agora é o seguinte, vozes verbais também é outro tópico importante do verbo, né? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Fique ligada nisso aí, viu? Por quê? Porque é um item que pode cair em prova. Mas se vem aí verbo em situação de prova, um fator importante dentro do verbo. Por quê? Porque as vozes verbais, o verbo vai acontecer ele apresentado na voz ativa, quando ele pratica uma ação, né? Só para a gente recapitular aqui, passiva, quando ele sofre uma ação, né? E reflexiva, quando ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, tá? Então, o verbo, você precisa identificar essas vozes para poder acontecer lá na prova direitinho, tá? Então, te dei dicas aí dentro do verbo, as 2 possibilidades de prova para você, beleza? Pois é. E aí é o seguinte, olha, falei do verbo, agora eu vou falar da conjunção. Conjunção caiu na última prova da banca examinadora, né? A gente sabe isso. Então, fique ligado na conjunção, porque pode te pedir, sim, é uma possível condição de prova, né? Para você poder determinar o valor semântico dela ou a classificação. Então, se você está aí e ainda não, né, lembra as conjunções, não está preparado, volta no material que você tem, dá mais uma recapitulada no item, porque conjunção é um cenário de prova pra gente, tá? E a banca com certeza ou vai pedir relação semântica da conjunção ou vai diretamente pedir a classificação dela, beleza? Pois é, lembrando, né, as conjunções coordenativas introduz orações coordenadas, né? E as conjunções subordinativas introduzem orações subordinadas, tá? Beleza? Amém, né? Então tá ótimo. Agora é o seguinte, o outro ponto importante que a prof disse para você, que pode ser questão de prova, é o quê? É o pronome, dentro ainda das classes gramaticais, tá? Quando nós temos pronome, nós temos uma situação muito bacana, porque, olha só, o pronome ele tem 7 classificações, né? Aí nós temos uma situação muito legal, que de todas essas 7, existem 2 que caem com mais frequência, né? Quando cai, pronome pessoal e o pronome relativo. Então, do cenário classificação pronominal, tenta levar para sua prova. O que é o pronome relativo? É aquele, né? Principalmente o que ali, a palavra que, né? Pronome relativo nunca vai acontecer depois de um verbo. Nunca vai. Então, se a questão me pede para avaliar se tem pronome relativo, eu vou ali de cara ver a palavra que veio antes,
daquele suposto pronome relativo ali. Se for verbo, aquela palavrinha não pode ser pronome relativo de jeito nenhum, tá? Então, preste atenção, né? Porque nós temos os pronomes relativos principais: que, quem, cujo, quanto, onde, né? Tem todos esses aí, beleza? Quanto, tá? Tem todos esses aí como sendo pronome relativo. E aí é o seguinte: sobre os pronomes pessoais, você precisa levá-los para sua prova, principalmente os do caso oblíquo, porque pode correr o risco de cair uma questão de colocação pronominal na sua prova. Até lá para baixo está escrito, depois da crase, olha, colocação pronominal, que é a ênclise, a próclise e a mesóclise, né? Deixa só a prof recapitular com você aqui, nesse nosso encontro muito bacana e muito preciso, o seguinte, olha só. Nas colocações pronominais, vamos entender uma coisa. A próclise é a única colocação onde antes do verbo vai ficar ali o pronome oblíquo antes do verbo. Por quê? Antes do verbo é que vai acontecer o pronome oblíquo. Por quê? Porque houve também lá antes do verbo um termo que atrai esse pronome oblíquo para antes do verbo. Ou seja, se não tiver antes do verbo uma palavra com função de termo atrativo, né? O pronome oblíquo não pode ficar ali antes do verbo, não. Só pode ficar antes do verbo fazendo próclise, o pronome oblíquo, se também ali antes do verbo acontece um termo atrativo, tá? Aí vamos lá. Angélica, como é que eu vou fazer? Professora, eu sei esse macete da próclise, mas e o verbo aqui? Ele pode acontecer em qual tempo verbal? Em qualquer um, tá? O verbo pode estar em qualquer tempo verbal, que você vai ter que fazer próclise obrigatória, porque antes do verbo teve um termo atrativo, atraindo o pronome oblíquo para ficar ali naquela posição de próclise, beleza? Agora, quando a gente tem a mesóclise e a ênclise, não acontece termo atrativo antes do verbo. Não pode acontecer termo atrativo antes do verbo, tá? Então, aí entra uma situação. Quando eu tenho mesóclise, o pronome oblíquo fica no meio do verbo. Quando eu tenho ênclise, o pronome oblíquo fica depois do verbo, tá? Porque não tem termo atrativo antes dele, beleza? Pois é, aí é o seguinte. Ah, eu faço mesóclise ou eu faço ênclise a hora que eu quiser? Não. Você faz mesóclise obrigatória quando o verbo se encontra em uma das formas do futuro, tá? E você faz ênclise obrigatória quando o verbo se encontra no presente ou no pretérito, beleza? Só para ficar bem claro isso aqui pra gente, tá? Beleza, então. Falamos das três principais classes, né? E tudo que pode acontecer em prova, possível em prova, né? Porque às vezes a banca nos surpreende com várias questões de interpretação de texto, só 2 ou 3, né? O que a gente tem visto aí de gramática, né? Então, a gente tem esse campo todo aí para cair 2 ou 3 questões de gramática apenas, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa prova desse final de semana, tá? E aí é o seguinte, olha só, formação das palavras também, não veio acontecendo, mas se acontecer agora, o que eu vou levar disso para a prova? Você vai levar os casos de derivação e os casos de composição. Eu sempre tenho que falar isso, sabe por quê? Porque aqui em língua portuguesa, olha o tanto de coisa, tudo é possível para nós que cremos, né? Pois é. Então, lá na nossa prova pode acontecer coisa que a gente nem espera. Aí, se você não deu muita ênfase para esse assunto, né, de formação das palavras, estrutura e formação das palavras, corre o risco de você errar lá na prova. Né? A professora Angélica falou, mas eu não quis dar ideia não, porque eu vou contar só com a interpretação de texto. Né? E aí? E aí que é o seguinte, leva para a prova. Dentro de estrutura e formação das palavras, o quê? Os casos de derivação e os casos de composição. Ok? Beleza, já tô dando a dica aí do que você vai levar para a prova, tá? Amém. Vamos lá então, olha só. Agora a gente tem aqui o quê? A gente tem aqui o seguinte, verbo, né? Já falei sobre o verbo aqui, inclusive já comentei sobre ele na identificação das classes gramaticais. Nós temos aí o quê? Concordância verbal e nominal, que é o próximo tópico. O que acontece nesse assunto de concordância nominal aqui, né? E concordância verbal? É o seguinte, olha só. O verbo, ele acontece, o verbo não, a concordância acontece assim, olha, quando ele é uma concordância nominal, tá? Concordância nominal, você tem um nome ali como centro, né? E tem coisas que concordam dentro do contexto ali com esse nome. Isso é a concordância nominal, tá? Você tem ali o nome, né? Você vai achar o nome ali no princípio.
a princípio, desculpe-me, né, como principal termo ali, e vai observar coisas que concordam com esse nome. Por exemplo, eu acho um substantivo e aí eu vejo ali se dentro do contexto tem um adjetivo, um artigo, um numeral ou um pronome que vai concordar com esse substantivo. Pelo menos essa regra básica da concordância nominal. Claro que o assunto não se encerra por aqui, pelo menos essa regra básica a gente tem que levar para nossa prova, tá? Lembrando, e eu volto a falar, o maior cenário dos últimos tempos na banca examinadora tem sido compreensão e interpretação de texto, tá? Beleza, vamos continuar. Concordância verbal agora. O que é a concordância verbal? O que você vai levar como princípio básico para sua prova? Na concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito, tá? Eu tenho isso acontecendo aí como concordância verbal. Verbo concordando com o sujeito. Beleza? Pois é. Então, não é uma coisa difícil, por quê? Porque eu tenho que parar ali, visualizar como é que o sujeito se encontra, para eu ver como o verbo vai concordar com ele. Se o sujeito é simples, como é que o verbo concorda? Se o sujeito é composto, como é que o verbo concorda, tá vendo? Tanto é que eu já vou até deixar uma dica de cara para vocês aqui, né? Já aí de reta final mesmo, dica final aí para você. Se o sujeito for simples, o que é um sujeito simples? Ele tem apenas um único núcleo, né? Se o sujeito for simples, não importa se o verbo vem antes ou depois, o verbo tem que concordar com ele, tá? Beleza. Se o sujeito for composto e o verbo vem depois dele, preferencialmente, obrigatoriamente no plural, tá? Agora, se o verbo veio antes do sujeito composto, o verbo tem que concordar. Ou no singular, pode concordar, né? Ou no singular, porque o verbo veio antes do sujeito composto, ou o verbo concorda no singular, ou o verbo concorda no plural, tá? Então, muita calma, porque eu preciso identificar o verbo ali. Eu preciso entender o verbo ali para eu saber direitinho como é que ele está concordando, né? Para eu poder associar a concordância com o sujeito ali, entendeu? Preciso ver o verbo. Ah, tá. Como é que tá o sujeito aqui? Ele é simples? Ele é composto? Como é que tá esse sujeito aqui? Para eu poder concordar o verbo com ele direitinho. Tá vendo? Pois é. Então, vamos entender isso, né, gente? A gente precisa ter, igual eu disse para vocês, nós temos mais de 60 regras de concordância. Juntando concordância nominal com concordância verbal, dá mais de 60 regras. Mas o que a gente vai fazer? A gente tem que levar para a prova pelo menos o princípio básico, né? Porque tudo é possível. O cenário de prova tem vindo aí diferenciado, né? Então a gente tem que entender isso aí, bacana, tá? Ok. O próximo item aí é o quê? Regência verbal e nominal. Preste atenção na prof, olha só. Nesse campo da regência, tá? Regência, né? Verbal e nominal. Na regência nominal, o que nós vamos fazer? Na regência nominal, nós vamos ver que o nome, tá? Exige complemento nominal adequado a ele. Isso é a regência nominal, tá? É o nome exigindo um complemento nominal totalmente adequado a ele. Beleza? Você vai parar no nome, perguntar com preposição e a mesma preposição está ali na resposta. Beleza? É isso que você vai entender ali, tá? Ah, eu parei no nome, perguntei com preposição e a mesma preposição está na resposta ali, introduzindo complemento nominal. Beleza, você está diante de uma regência nominal totalmente adequada. Agora, se eu tenho um verbo exigindo complementos, né, certinhos para ele ali, eu tenho uma regência verbal. Aqui dentro do cenário regência verbal, eu entendo a seguinte situação, tá? Eu entendo a seguinte situação, olha só. Existem verbos dentro da regência verbal, né? Verbo transitivo, verbo intransitivo, né? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo. A regência verbal até é muito mais possível em situação de prova do que a regência nominal, tá? Pois é. Então, presta atenção no que eu vou dizer para você. Seguinte, olha. Na regência verbal, existem 3 situações de prova, tá? Vou dizer para vocês aqui, né, como reta dica final aí para você poder entender direitinho sobre esse ponto de regência verbal, principalmente é o seguinte: os verbos, tem verbo que nunca vai mudar de regência, tá? Por exemplo, o verbo precisar. Quem precisa, precisa sempre de alguma coisa. Olha só.
né? Quem come, come sempre alguma coisa. Então, são verbos que nunca vão mudar de regência. O verbo precisar sempre transitivo indireto e o verbo comer sempre transitivo direto, tá? Beleza. Precisar indireto, comer direto. Agora, há particularidades dentro do campo da regência verbal. A primeira delas é o seguinte, tem verbos como, por exemplo, né, esquecer e lembrar, tá? Que se acontecer um pronome oblíquo ali dentro do contexto, esqueci-me, tá vendo? Haverá necessidade da preposição depois, esqueci-me de você. Tá vendo como é que é? Pois é, haverá necessidade de uma preposição, porque o verbo exigiu ali, trouxe ali próximo dele um pronome oblíquo. Tá vendo? E se não acontece pronome oblíquo no contexto, o verbo depois dele não vai exigir preposição. Tá vendo como é que é? Pois é. Essa é uma particularidade. A outra particularidade é o seguinte, presta atenção, olha só. Verbos mudam de regência porque mudam de sentido, tá? Olha só o que acontece. Os verbos estão mudando de regência porque mudam de sentido. O que é isso, né? O que a gente vai visualizar com relação a isso, né? Verbo mudando de regência porque muda de sentido. O que a gente vai visualizar com relação a isso? O seguinte, olha só. Eu tenho um verbo, por exemplo, o verbo visar. O verbo visar no sentido de ver, né? Mirar ali, ver, ele é transitivo direto. Ele tem uma regência porque ele tem um sentido. Agora, se eu pego o mesmo verbo visar e tento colocar ele num sentido de pretender ou desejar, ele já tem outra classificação de regência. Tá vendo? Ele vai ser transitivo indireto. Por quê? Porque mudou o sentido, dependendo do contexto, mudou a regência. Olha só que delícia de coisa a gente aprender. Na verdade, não é aprender, né? É revisar. Porque você tá aqui em véspera de prova, ligado no BO aí, né? No contexto, pois é. Tentando aí recapitular coisas que são importantes para você poder conseguir gabaritar a sua prova. Beleza? Beleza, então. Vamos continuar agora. Olha só. Crase. O que nós vamos entender com relação aos da crase, né? Nessa reta final, nós vamos levar para a prova. É o seguinte, nós temos mais... Deixa a prof tomar uma água aqui. Nós temos mais de 17 regras com relação ao uso da crase. E são regras básicas ainda, tá? Com relação ao uso da crase. Aí o que você vai entender? Olha só o que você vai entender. Seguinte... Eu preciso, num cenário onde, né, eu não sei se vai cair ou se não vai cair, crase ali, eu preciso levar para a prova pelo menos o básico do básico. E o básico do básico é o seguinte, é eu tentar memorizar, olha só, onde nunca vai acontecer a ocorrência da crase. É isso que eu preciso visualizar ali o seguinte, onde nunca acontece, porque aí eu sofro pelo resto. Então, nós vamos recapitular aqui agora, como dica aí de reta final, né? Onde nunca acontece crase? Antes de palavra masculina, antes de verbo, tá vendo? E antes de alguns pronomes ali, tá vendo? Pois é. Outra coisa, se você tem uma palavra feminina, né? Porque a gente visualiza muito assim, a ocorrência da crase acontece antes de palavra feminina. Mas se você tem uma palavra feminina e veio um A ali antes dela, e isso tudo forma um objeto direto do verbo, não tem crase nesse A também não, tá? Não tem um acento grave nesse A denotando crase também não. Então, cuidado. Não é antes de qualquer palavra feminina. Se você visualizar um A ali, você vai entender que ele vai precisar, né, sinalizar uma ocorrência de uma crase ali. Não é. Porque se o A acontece antes de uma palavra feminina, compondo um objeto direto, não tem crase acontecendo ali de jeito nenhum. Ok? Entendemos como funciona? Pois é muito importante isso pra gente, tá? Por quê? Porque aí a gente vai sofrer depois onde pode acontecer, né? Tem uma outra situação seguinte também, tá? Lá na prova a gente sabe que o nosso psicológico não ajuda a gente de jeito nenhum, né? Não nos ajuda lá. Aí, se você quer saber se vai usar a crase ou não, né? Tem um princípio básico também. Você pega aquela palavra feminina ali, que você tá vendo o A antes dela, e substitui por uma palavra masculina, né? A carta, cartão. Se no lugar do A, né, for atribuído a locução prepositiva ao, né? A carta ao
cartão, tá vendo? Se no lugar do A, quando você mudou do feminino para o masculino, no lugar do A antes do feminino atribuir ao, né, você está diante ali, sim, de uma ocorrência da crase no A antes da palavra carta. Tá vendo como é que é? Então, esse é um trocadilho muito bacana, uma substituição muito bacana, básica, que a gente faz para saber se estamos diante, né, de uma ocorrência de crase ou não, tá? Claro que tem regras particulares, não é assim? E nessa reta final, a professora Angélica aqui entende que vocês todos que estão aí do outro lado estão cientes aí desse contexto, né? Estão cientes aí de quê? De regra de crase para não errar, caso aconteça em cenário de prova, tá? Beleza, então. Outra coisa agora é o seguinte, saímos da crase, já falamos sobre a colocação pronominal, né? Agora nós vamos conversar aqui sobre os termos da oração, tá? A estrutura da oração e do período, né? Os aspectos sintáticos e semânticos. Quando fala assim estrutura da oração, a gente tem que entender que a oração ela tem termos essenciais, termos acessórios, termos integrantes, né? Nós temos aí termo essencial ali, sujeito e predicado. Termos integrantes, complemento nominal, complementos verbais e o agente da passiva, né? Termos acessórios, aposto, vocativo, adjunto adnominal e adjunto adverbial. Cuidado com esses termos, viu? Porque aconteceu aí na prova, na última, né, uma prova da banca examinadora, a questão de avaliar não a classificação do termo sintático que veio pedindo, mas o que ele exprime, o sentido que aquele termo sintático ali exprime, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, o sujeito, ele vai fazer o quê? Ele vai ser um praticante da ação, né? Ou ele pratica, ou ele sofre a ação, né? Sim, pois é. Às vezes a banca pode pedir lá, né? Ah, um sujeito composto, beleza, igual tá no enunciado, beleza, né? Igual a gente viu aí, beleza, a gente visualiza, ok. Ah, pode pedir um predicado? Pode pedir um predicado. Você lembra todos os predicados? Predicado nominal, verbal, verbo nominal? Pois é, tá? Ah, às vezes a banca pode pedir, aí nos termos integrantes, termos acessórios, a banca pode pedir o quê? O sentido atribuído àquele termo. Ah, o aposto, ele tem sentido de quê? O vocativo tem sentido de quê? Tá vendo? Ah, o agente da passiva, qual que é o sentido que ele atribui, né? Pois é. Então, nós precisamos, além da classificação, ter ideia dessas coisas, porque fala assim, ó, aspectos sintáticos e semânticos. E vou dizer para você, como o maior cenário tem sido questões de interpretação e compreensão de texto, tudo que está voltado para semântica é uma grande possibilidade. Porque vai fazer você fazer o quê? Pensar, você raciocinar. Tá vendo como é que é? Para você poder conseguir gabaritar a questão, tá? Às vezes acontece, né, igual aconteceu recente aí, um negócio tão óbvio que até a gente tenta ver uma outra resposta para não parecer que tá tão na cara assim, né? Aí acaba que a resposta é realmente aquilo que a gente está pensando ali no primeiro momento, que está muito na cara que é aquilo ali mesmo, né? Então, por quê? Porque é semântica, é sentido. Né? Então, além do contexto sintático, das definições do sujeito, das definições dos complementos verbais, do complemento nominal, do agente da passiva, da definição do adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto vocativo, além das definições e as funções sintáticas, tem o campo semântico. Vamos prestar atenção nisso aí, tá? Beleza. Falando das orações, as orações também, né? São voltadas para o campo semântico. Porque eu preciso pensar na oração coordenada, né? A expressão dela ali, para eu poder visualizar qual é a classificação dela, né? Eu tenho isso acontecendo. Ah, tá. A determinada oração aqui veio introduzida, né? Tá aqui destacada e ela tem qual classificação? Eu vou olhar para a conjunção que introduz essa oração. Ou no caso das orações subordinadas adjetivas, olhar para o pronome relativo e que introduz ali a oração e entender a classificação dela. Tudo tem a ver com a semântica, tudo tem a ver com o sentido. Só recapitulando aqui, as orações coordenadas, tá? São orações que não dependem uma da outra, beleza? E as orações subordinadas são orações que têm uma ligação de dependência com a oração principal, ok? Então, a gente precisa relembrar isso, tá? Outra coisa que a gente precisa relembrar também é o seguinte. As orações subordinadas substantivas, tá? Exprimem funções de termos sintáticos que a gente viu dentro do período simples, por exemplo, sujeito, objeto direto, né? Porque existe a oração subordinada objetiva indireta,
é um objeto indireto em forma de oração substantiva, tá? Então, ela remete termos do período simples em forma de oração, as orações subordinadas substantivas. Aí, vamos lá. O termo que tem que introduzir essas orações subordinadas substantivas são considerados, né? O termo é considerado conjunção integrante. Você não pode esquecer isso, tá? Então, eu tenho ali uma oração subordinada substantiva porque ali no início dela veio aparecer o quê? Uma conjunção integrante. Detalhe, eu sei que é subordinada substantiva porque eu pego aquela oração toda ali, né, destacada, substituo pela palavra isso e volto fazendo leitura desde o início, substituindo ali. Deu sentido? É oração subordinada substantiva. Aí eu vou sofrer pelas classificações dela, ok? Beleza. Oração subordinada adjetiva. Exprime característica, qualidade de um termo que se encontrou dentro da oração principal. Tá vendo? É isso que eu entendo como oração subordinada adjetiva. Lembrando que toda oração que recebe essa classificação tem que ser introduzida por algo que é chamado de quê? Pronome relativo, ok? Beleza. Próxima oração é a oração subordinada adverbial. Detalhe, né? Toda oração que é considerada subordinada adverbial, ela vai exprimir circunstância da oração principal, tá? Exprime uma circunstância da oração principal. Então, aqui é onde eu digo assim, né? O filho chora e o responsável não vê. Por quê? Porque aqui, literalmente, de fato, você vai olhar ali, tá vendo? Para o cenário da oração ali, tentar relembrar a classificação da conjunção, se ela é comparativa, se ela é causal, se ela é concessiva, se ela é conformativa, se ela é final, se ela é temporal, se ela é proporcional, tá vendo? E marcar ali, né, a alternativa correta de acordo com a relação semântica, porque geralmente é isso que pede, né? É relação semântica de uma conjunção, tá? Pois é, só para você poder ficar, né, sabendo aí, vocês que me acompanham aqui no canal do Vale Concurso, com destino à nossa aprovação na GCM de Igarapé, precisa ficar ciente disso aí também, tá? Beleza. Olha que delícia de assunto, olha que delícia de conteúdo, né, final. É por isso que eu falo, gostaria muito eu de ter esse direcionamento final antes da prova, porque com certeza, né, se todos tivessem essa oportunidade, aí depois, lá na frente, quando a prova passa, você fala assim, nossa, a professora me explicou isso aqui, por mais que você não foi tão bem, mas falado foi para você, né, explicado, trazido ali como uma situação final ali, para você poder ainda visualizar, tentar entender antes da prova, é muito bacana, né? Então, a gente precisa entender isso aí, tá? Outro ponto aqui agora, acentuação gráfica, né? Gente, vamos lá. Quando nós falamos de acentuação gráfica, nós precisamos entender, primeira coisa, eu não saio acentuando ou visualizando a acentuação gráfica de qualquer jeito, né? Existe a acentuação das monossílabas, das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Espera aí. O que é uma palavra monossílaba? Eu preciso saber isso, né? Ela tem apenas uma única sílaba. O que é uma palavra oxítona? É que tem a primeira sílaba forte do final para o início da palavra. O que é uma palavra paroxítona? Tem a segunda sílaba forte do final da palavra para o início dela. O que é uma palavra proparoxítona? Primeira, segunda, terceira sílaba forte do final da palavra para o início dela, tá vendo? Aí é que eu vejo que ela é uma proparoxítona. Aí é o seguinte, básico de regra de acentuação, toda palavra proparoxítona tem que ser acentuada, né? A regra mais complicada que vale a pena você ainda voltar no material para poder olhar é a regra das paroxítonas, tá? Lembrando, uma palavra monossílaba nunca pode ser também oxítona, beleza? Por que você fala isso, professora Angélica? Pelo seguinte, porque quando a palavra é oxítona, tá? Ela tem ali a primeira sílaba forte. Para que ela seja oxítona, ela tem que ter ali o quê? Né? A primeira sílaba forte do final para o início, né, da palavra. E ela precisa possuir ali mais de uma sílaba para que ela seja oxítona. Quando a palavra é paroxítona, tá? Vamos falar da monossílaba, né? Então presta atenção. Quando ela é oxítona ou ela é paroxítona, né, ou proparoxítona, ela tem que possuir mais de uma sílaba, tá? Beleza.
Quando ela é monossílaba, ela tem apenas uma única sílaba. Entende como é que é? Então, se a palavra ela é oxítona, paroxítona, ela tem que ter mais de uma sílaba para eu poder avaliar isso. Já quando ela é monossílaba, ela tem apenas uma única sílaba. Tá vendo? Então, não confunda palavra monossílaba com palavra oxítona, tá? Porque as duas não são. Por que eu estou explicando isso? Porque, às vezes, eu gosto muito de falar isso em revisões, porque, às vezes, você olha e fala assim, a palavra café, a palavra pajé são acentuadas no final, a palavra pé também vai ser. É tudo na mesma regra. Não é. Café, pajé são oxítonas. Pé é uma palavra monossílaba, tá vendo como é que funciona? Então, não tem como, né, estar todas acentuadas por uma mesma razão. Tá vendo como é que é? Não tem como isso acontecer ali, tá? Só pra gente poder entender bonitinho aqui o segmento e ficar frisado, entendeu? Né? Certinho ali, redondinho ali, com as informações que a gente precisa. Agora, tem situações de acentuação gráfica que também recaem sobre o quesito concordância, que é, por exemplo, né, a acentuação dos verbos ler, crer, dar e ver. Esses aqui, ler, crer, dar e ver no plural, tá? Eles têm que ter dois es, mas não tem acento circunflexo neles, mas não. Já os verbos ter e vir no plural tem que ter um e só e esse e acontecer com acento circunflexo nele. Beleza? Então, nós precisamos saber isso aí também, né? Não pode passar batido de jeito nenhum, tá? Isso é só pra gente poder entender bacana aqui como é que funciona, ok? Beleza. Aí, é o seguinte, né? Detalhe também. Todos os verbos que derivam de ter e vir, mantém, intervém. No singular tem que ter acento agudo, no plural tem que ter acento circunflexo, tá? Só para poder ficar bem bacana aí o nosso entendimento também, beleza? Ótimo. Ortografia. Primeira coisa que pode cair, né? A escrita de uma palavra correta. A escrita correta de uma determinada palavra. Essa é a primeira situação. Aí você reza 10 Ave Maria, eu sempre falo isso, né? Reza 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, né? E vão meter o pé e vamos tentar gabaritar a questão, tá? Agora, tem coisas do cenário ortográfico que podem ser importantes para a gente. Por exemplo, né, o uso dos porquês. Você tem ali, né, só para a gente recapitular. O porquê separado sem acento, início de interrogações. O porquê separado com acento, geralmente final de interrogações. O porquê junto, né, sem acento, com valor de uma conjunção, né? Qual é essa conjunção? Uma conjunção explicativa ou uma conjunção causal, né? Ele é junto sem acento. O porquê junto com acento agora? É porque tem valor de um substantivo. Tá vendo como é que funciona? Delícia da gente poder relembrar, né? E tem aí o cenário ortográfico, como eu disse. Os porquês é o principal item aí dentro do quesito ortografia para a gente poder associar, tá? Beleza, outra coisa agora é o seguinte, pontuação. Gente, o cenário pontuação tem sido abordado pela banca examinadora. A gente está vendo isso, né? Pois é, então eu quero dizer para você o seguinte, tá? Preste muita atenção no que o ponto, qual é a função, o que o ponto, aquele sinal de pontuação está determinando ali naquele contexto, tá? Porque isso é muito importante. Se o que vem depois do ponto ali, de determinado ponto, exprime o que, né? Tem a ideia de que ali. Então, vamos absorver, vamos tentar entender. Sabemos nós que o uso da vírgula, né? Que a ocorrência da vírgula é a maior possibilidade de prova pra gente. Né, porque a gente tem ali a vírgula acontecendo num cenário, né, por causa da condição de regras que a vírgula tem. Então, a possibilidade do uso da vírgula é muito maior, tá? A possibilidade do uso da vírgula aí é gigantesco, viu? Só que não podemos fechar nossos olhos somente para o uso da vírgula, né? Pois é, então, não podemos fechar o olho somente para o uso da vírgula, tá? A gente tem que atentar aí a todos os sinais de pontuação, porque é uma questão de prova pra gente. Beleza? E, por fim, variação linguística, né? Que é a variação da língua portuguesa que pode acontecer aí. Se é língua coloquial, se é norma culta, né? Se é norma coloquial, o que está acontecendo ali. Detalhe, é muito importante nessa reta final agora, que ainda dá tempo você pegar simulado, praticar, né, com toda precisão. Então, adquira aí o pacote simulado Vale Concurso, vamos praticar questões aí para a gente poder desenvolver. Ainda dá tempo de nós visualizarmos como nós estamos antes da prova acontecer, tá? E é isso, né? Português não tem jeito, a gente tem que ver tudo mesmo, não tem jeito.
é porque a gente pode preparar, é porque vai que acontece, pode acontecer qualquer coisa no cenário de prova. Então é isso, tá? Esteja preparado, preparada para vencer todas as questões de língua portuguesa, não só de língua portuguesa, né? De todos os assuntos aí que tangem o seu cenário de prova, tá? E se Deus quiser, nós aguardamos excelentes notícias de vocês, beleza? Pois é, então olha só, pratique simulados aí, né? Os nossos simulados aí antes da sua prova acontecer, e vamos lá, se Deus quiser, de cabeça erguida para nossa prova esse final de semana, ok? Ó, professora Jack, deixa um abraço para você, um beijo, tá? Um abraço. Tudo de bom para você, toda tranquilidade no mundo aí na hora de fazer a prova, tá? Porque é assim mesmo que funciona. Deus abençoe e que dê tudo certo, tá bom? Grande abraço da prova para você, viu? Até, tchau, tchau. Fui.